Este caderno aqui é seu? Você sabe que este, esse, aquele são pronomes demonstrativos. Eu vou botar pronome, você quiser, você coloca aí pronome demonstrativo. Eu preciso que você saiba o que é um pronome demonstrativo. Eu vou colocar também demonstrativo. Pronome é um determinante também, não é? Está apontando para o substantivo caderno. Aqui, ali, acolá, nós temos um advérbio, não é um advérbio de lugar? Advérbio é o meu verbo, é um verbo anômalo, né? E seu também é um pronome, só que é um pronome o que, gente? De ordem possessiva. Pronome possessivo. Eu tenho que fazer toda essa classificação. Beleza? Pronome demonstrativo, pronome possessivo. Vocês estão lembrados que o este, o aquele, o este com ter pode se referir a uma relação espacial. Eu escrevi este aqui porque é como se o caderno estivesse aqui, na minha mão, próximo a quem está falando. Por isso que se escreveu com ter. Essas observações vocês veem lá em pronomes. Se quiser rever lá, está na mão. Vocês podem voltar lá e ver essa aula em pronomes. Próxima. Aquela blusa ali, veja que eu estou usando aquela porque está distante, não é? Eu tenho aqui um pronome demonstrativo. Consulte a tabelinha que eu fiz aí. Aquela está apontando para a blusa, é um determinante. Blusa vai ser um substantivo. Ali vai ser um advérbio de lugar, não é verdade? Advérbio de lugar, se quiser você coloca aí advérbio de lugar, advérbio de lugar. É o meu verbo anômalo. E sua, mais uma vez, eu tenho um pronome possessivo. Gente, eu quero que você bata os olhos numa frase e saiba classificar. Isso é o meu objetivo nessas aulas de morfologia, tá? Esse seu caderno aí, veja, eu estou usando o pronome possessivo esse, pronome possessivo não, pronome demonstrativo esse, demonstrativo, porque ele está perto de com quem eu estou falando. Existe uma relação temporal aí. Esse seu caderno, esse é um pronome demonstrativo. Seu caderno de posse sua. Eu tenho aqui um pronome de ordem possessiva. Caderno são esses dois elementos que são os determinantes. Estão apontando para o seu substantivo, o seu núcleo, não é o substantivo. Aí, ali, aqui, acolá, são o que, gente? Aqui são advérbios. Eu tenho um advérbio aqui. É o meu verbo de ligação. Opa, estou falando de sintática. Meu verbo anômalo. Gente, veja, enorme é uma característica do caderno. Ele está qualificando caderno, só não está perto, mas ele se refere, ele caracteriza a palavra caderno. É também um determinante, eu vou chamar de adjetivo. Ok? Para essa quarta frase, vocês estão vendo uma tabela de contração. A preposição também se contrai com os pronomes demonstrativos. Pode olhar deste, naquele, naquela e por aí vai. Pode consultar essa tabelinha e a gente agora vai verificar essa contração em uma linha temporal. Veja, eu acreditei, eu, você sabe que é um pronome do caso reto, pronome reto. Acreditei é o meu verbo regular, não tem o radical alterado. Neste nós temos uma contração. Contração porque a perda de elementos da preposição em mais o demonstrativo este. Então foi uma contração de preposição mais pronome demonstrativo, tá bom? Este é um determinante, está determinando o substantivo assunto, é um substantivo. E mais uma vez nós temos uma contração com perda de elementos da preposição de mais o pronome demonstrativo este, não é verdade? Pronome demonstrativo determinante do substantivo dia, tá bom?
Meu objetivo, olha para as contrações dos pronomes demonstrativos, tá bom? 5 e 6, eu preciso que você leia comigo esse tópico da apostila. Veja, as palavras mesmo, mesma, próprio, semelhante, tal, elas são pronomes demonstrativos. Só que isso cai demais em provas, principalmente de nível médio e fundamental, e o aluno se perde. Eita, a palavra mesmo, próprio, o que quer dizer isso? Qual é a classe gramatical disso aqui? A gente não é treinado para essas palavrinhas. Portanto, muita atenção na hora de você classificá-las. Elas serão, bicho, quase 100% dos casos elas serão pronomes demonstrativos, tá? Olha a característica dela. Mesma, própria e tal, elas sempre vêm depois de um artigo. Sempre vem depois de um artigo, vou já colocar aqui de pronome demonstrativo. E ela atua aqui para reforçar, ela dá uma ênfase a esse substantivo. Então eu reconheço mesma, próprio e tal como um pronome demonstrativo quando vem seguido de artigo e dá a ideia de ênfase, um reforço. As mesmas pessoas, eu estou reforçando o substantivo pessoa, beleza? Então, viu, mesma, semelhante, própria e tal, pronome demonstrativo. Vou precisar desse seu conceito em sintaxe, beleza? Estas é um pronome demonstrativo clássico, né? Demonstrativos são, é o meu verbo anômalo. Substantivo do, nós temos uma contração da preposição de mais o artigo o. Antigo qualifica, não, mostra o estado do colégio, é um adjetivo de estado, adjetivo, e colégio é o meu substantivo, tá bom? Mesma, pronome demonstrativo. Os próprios alunos, veja como reforça o substantivo e como vem depois de artigo. Próprio, mesmo, semelhante, tal, são pronomes demonstrativos. Eu vou colocar aqui artigo, pronome demonstrativo. Alunos, olha o determinante. Alunos é o meu substantivo, o meu núcleo. Resolveram é o meu verbo. O O é o meu artigo, lembrando que o artigo determina o gênero e o número do substantivo, né? O problema masculino está no singular. Problema é o meu substantivo. Nessa 7, nós temos uma estrutura bastante única. Pode ser considerada complexa, que você tem que aprender aqui para me ajudar lá na frente. Veja, vamos ler esse tópico da apostila de vocês, gente. Os vocábulos O e A também são chamados de pronome demonstrativos. Leia isso aí agora. Faz uma pausa, leia isso aí da apostila. Eu vou explicar tudo aqui na lousa. Leu? Deu para ler? Ótimo, agora eu vou explicar. Eu não ouvi o que tu disseste. Eu é um pronome do caso reto, beleza? Ele é reto. Não é um advérbio de negação. Ouvir é o meu verbo irregular. Agora veja, sempre que o O vier antes do que ou um A vier antes do que, desconfie, porque pode estar montando uma estrutura bastante complexa. Esse O não é artigo porque esse que teria que ter acento para substantivar. Não. Sempre que eu tiver um O antes do que ou um A antes do que, você tente trocar esse O por um demonstrativo correspondente. Este, aquele, aquela. Eu vou trocar por aquele, tá bom? E o que, ao mesmo tempo que eu troquei o O por um demonstrativo, o que você vai trocar também por um pronome relativo correspondente. Vitor, quais são os pronomes relativos? Eu fiz um box aí na apostila de vocês com os principais pronomes relativos. Que, a quem, o qual. Você está vendo aí comigo? Que, a quem, o qual, a qual, os quais, onde, cujo. Eu vou te explicar. Veja, vamos trocar o O pela palavra aquele. Eu não ouvi aquilo
Troquei o o por aquilo, eu não ouvi aquilo, troco o que por o qual agora? O qual tu disseste. Eu não ouvi aquilo, o qual tu disseste. Eu não ouvi aquilo, o qual. Aquilo, o qual. Aquilo, o qual. Aquilo, o qual. Se essas trocas forem possíveis, esse o vai ser um pronome demonstrativo, exatamente. E isso vai ter uma importância muito grande lá em sintaxe. Aprende agora. Aquilo, o qual. Se o que dá para trocar por o qual, esse que vai ser um pronome o que, gente? Relativo. Sempre que eu vi a estrutura o que ou a que, tenta trocar por um pronome demonstrativo o e o que por um pronome demonstrativo o qual. Beleza? Aquilo o qual tu disseste. A gente sabe que aqui é um pronome também do caso reto, né? Pronome reto. O tu. Veja que eu tenho 3 pronomes emparelhados, né? Pronome demonstrativo o, pronome relativo que e pronome reto tu. Disseste, você sabe que é um verbo. Nesse tópico 7 e 8, eu estou falando de uma estrutura fixa, pronome demonstrativo o ou a, mais pronome relativo que. Volta essa explicação para tu ver de novo. Leia o material da apostila para você entender. Tá bom? Essa rua não é a que te indiquei. Essa é um pronome demonstrativo clássico, não tenho problema com isso. Rua é o meu substantivo, note que essa é o determinante de rua. Não, eu tenho um advérbio de negação. É o meu verbo e eu cheguei na estrutura fixa, o que ou a que. Essa rua não é, vamos trocar por aquela? Essa rua não é aquela, vai, troca o que por a qual? A qual te indiquei. Aquela a qual. Aquela a qual. Aquela a qual. Aquela a qual. Eu estou forçando isso porque tu precisa entender isso, Cristo. Beleza? Aquela a qual. Se deu para trocar, o a é um pronome demonstrativo e o que é um pronome relativo. Vitor, por quê? Não interessa. Não interessa o porquê. O interessa é o macete para que você entenda e passe na prova. Aquela a qual. Lá em sintaxe eu te dou mais detalhes, mas pega isso. Estrutura o que e a que. Preciso que você saiba disso agora. O ti é um pronome reto e o indiquei é o meu verbo. Candidato, dá uma olhadinha nessa tabela aí da apostila de vocês, que é a tabela dos pronomes indefinidos. Esses pronomes, os pronomes indefinidos, você viu lá em pronome, tem a função de enumerar de forma indefinida. Se eu digo 20 mulheres vieram aqui, 20 é um numeral, porque enumera de forma definida. Já o pronome indefinido, ele enumera de forma indefinida. Muitas mulheres vieram aqui. Note que muitas é um pronome indefinido porque numerou de forma vaga, imprecisa. O pronome indefinido é isso. Falando de sintaxe, eu preciso que você saiba alguns pronomes indefinidos porque eles são muito atuantes na sintaxe. Aliás, na nossa língua existem muitos pronomes definidos. Quero que você leia comigo aí, grife e saiba quais são os principais pronomes indefinidos. Algum, nenhum, minha vista tá péssima, gente. Eu estou lendo daqui, não estão me vendo, mas eu estou vendo aí, acompanhando na apostila. Algum, nenhum, todo, muito, pouco, vário, tanto, alguma, nenhuma, alguns, alguém, ninguém. Eu tenho que ter noção que o que é um pronome indefinido para sair classificando e me ajudar aqui nessa aula, tá? Vamos classificar 9 e 10. Alguém, ninguém, algum, vários, são todos pronomes indefinidos, tá, gente? Alguém é um pronome o quê? Indefinido. Precisa é o meu verbo.
De é a minha preposição. Todos, várias, nenhum. Todos é também um pronome indefinido. Esses, aqueles, nós temos um pronome demonstrativo. Caderno é o meu substantivo. Falando de pronome indefinido, é somente que você bata os olhos e saiba reconhecê-los como pronome indefinido, tá? Gente, os pronomes indefinidos aqui também nós temos no número 10. Muitos alunos passaram no concurso. Eu ia falar sobre isso. Esse pronome indefinido é também chamado de pronome indefinido substantivo, porque ele não está ao lado de nenhum substantivo, ele está ao lado de um verbo. Olha a diferença de muitos. Muitos está ao lado de um substantivo. Por estar ao lado de um substantivo, ele é chamado também de pronome adjetivo. Mas vamos conservar somente de pronome indefinido por hora, não é? Então, estou chamando aqui de pronome indefinido. Ele pode ser chamado de pronome indefinido adjetivo. São as 3 classificações, mas a primária é indefinido. Porque está indefinido, uma quantidade não exata, não sei quantos alunos na verdade foram, tá bom? É adjetivo porque está ao lado de um substantivo. É substantivo porque não está ao lado de nenhum substantivo. Isso eu explico em pronome, tá? Explico bem direitinho lá. Alunos é o meu substantivo, passaram é o meu verbo. No, você sabe que aqui é uma contração, porque houve perda de elementos, contração da preposição em mais o artigo o, e concurso é o meu substantivo, tá bom? Recado dado, pronome indefinido é você olhar para a tabela e saber reconhecê-los, tudo bem?